Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 121. Se você olhar de uma grande altura, verá 3 correntes de cores diferentes convergindo ao redor da formação dos 4 Yang vermelhos que lembram um caixão. Elas representam os esquadrões de Konoha, Komogakuri e Wagakuri. Considerando a atual Grande Guerra Ninja, os 3 Kage optaram por cooperar para seus próprios fins, mas permanecem cautelosos uns com os outros. Uma das premissas para Onoki entrarem na formação dos 4 Yang vermelhos é garantir que suas equipes possam romper a formação a qualquer momento para escoltar seus Kage de volta à vila. A contenção mútua e a capacidade de trair um ao outro fazem desta uma cooperação com adagas apontadas para as costas do outro. O que aconteceu antes da cooperação ser estabelecida, mas o que acontecerá depois ainda é incerto. Pelo menos por enquanto, as 3 vilas Shinobi estão cumprindo seus respectivos deveres. No lado leste da formação dos 4 Yang vermelhos, Jiraiya está parado como uma rocha, fazendo selos de mão. Ao lado dele está uma equipe de guardas Zambu de Konoha, e além deles está o esquadrão de Wagakuri que acaba de chegar. Caso Konoha traia, tanto Komogakuri quanto Iwagakuri têm a capacidade de interferir com os conjuradores e quebrar a formação dos 4 Yang vermelhos de fora. Isso faz parte do acordo de aliança. Jiraiya observa o campo de batalha através da barreira. Embora a distância o impeça de enxergar com clareza, os tremores constantes sob seus pés indicam a intensidade da batalha. Os 3 grandes mestres estão sitiando o Deus da Lua. Esta é a batalha de maior importância no mundo ninja nos últimos 10 anos. Jiraiya está curioso para saber quantas técnicas raras os 4 usarão, mas como um dos conjuradores pilares ele permanece em seu posto. Mas nesse instante, uma enorme onda de choque irrompe repentinamente da região externa do esquadrão Iwagakuri. A água da chuva é lançada para o alto e árvores são quebradas. Ataque inimigo. Droga, será que é Konoha? Recuem rapidamente. O esquadrão de Iwagakuri está um caos. Jiraiya franze a testa. Vá ajudá-los. Sim. Vários Zambu obedecem e desaparecem de suas posições. Empurrão todo-poderoso. Um grito estrondoso ecoa no ar, e uma onda de choque ainda mais poderosa do que antes surge, matando mais Shinobi de Wagakuri e ferindo 2 Zambu, deixando-os inconscientes. Comparado a antes, a distância entre nós diminuiu em 700 metros, o que significa que em 2 segundos eles vão romper por aqui. Hehe. A formação dos 4 Yang vermelhos será destruída. Se eu esperar pelo ataque, não só a barreira será comprometida, como também posso ser morto. Ao tomar essa decisão, Jiraiya suspira, abaixa as mãos e interrompe a transmissão de chakra. O equilíbrio da formação Yang dos 4 vermelhos é quebrado, e a barreira retangular com chamas vermelhas se contorce, deforma e desaparece visivelmente. Ignorando a formação, ele forma novamente selos com as mãos, sua boca se infla antes de expelir uma grande massa de chamas ardentes. Liberação de fogo, projétil de chamas grandes. Seu timing é excelente. Assim que as chamas são totalmente liberadas, o poderoso inimigo que havia atacado aparece bem na frente dele. O estilo de luta com fogo e óleo é extremamente poderoso, pulverizando o solo, mas o atacante absorve todas as chamas simplesmente abrindo os braços. O calor da fogueira evapora a chuva, fazendo subir a neblina. Em meio à neblina, um jovem de cabelos ruivos avança. Jiraiya fica em silêncio por um momento, depois ri gostosamente como de costume. Então é você, Nagato. Faz muito tempo. Você se tornou um shinobi excepcional. Jiraiya-sensei. O Rinnegan roxo de Nagato brilha friamente. O que vocês estão fazendo aqui? Vieram atacar minha Megakuri. Minha Megakuri, hein? Bem, Anzo está morto e não sobrou ninguém em Amegakuri para te deter. Jiraiya suspira. Nagato, eu só fiquei sabendo da batalha há um mês, e Aiko e Konan. Morto. Nagato diz friamente, assassino por Anzo e Konoha. O homem de cabelos brancos desviou o olhar instintivamente, aparentemente incapaz de encarar o olhar de seu discípulo. Jiraiya-sensei, não se culpe. Você me disse uma vez que passou a vida inteira buscando a resposta para a paz. Quando nos separamos, eu lhe dei minha resposta. Para mim, proteger Konan e Aiko significava salvaguardar este mundo. Agora parece que este mundo rejeitou minha resposta. Jiraiya não conseguiu se conter e disse, Nagato, não leve sua alma a um beco sem saída. O mundo é complexo, nem mesmo os verdadeiros sábios conseguem enxergar tudo. Quando a tragédia acontecer. Quando a tragédia acontece. Uzumaki Nagato interrompe seu mestre, seu chakra e poder ocular surgindo como um tsunami. Mas mais avassalador que seu poder é seu coração, repleto de ódio e fúria. Quando a tragédia acontece, você não estava lá, Jiraiya-sensei. A luz incide sobre o cadáver de Shinozuki. Sem precisar atravessar a barreira vermelha, a luz do sol volta a brilhar intensamente. A formação dos 4 Yang vermelhos foi destruída. O corpo de Shinozuki flutua no ar, com os órgãos deslocados e os ossos quebrados. Yuto despeja chakra no corpo de forma imprudente, levando-o à beira do colapso. Mas valeu a pena. Ele conseguiu ganhar tempo por 2 minutos antes da barreira ser rompida. O preço foi alto. O chakra de Yuto ficou bastante esgotado, e embora o corpo de Shinozuki parecesse intacto, estava repleto de ferimentos internos. Os 3 oponentes, embora desgrenhados, não sofreram ferimentos fatais.
Sem a capacidade de usar as técnicas oculares de seu companheiro, o corpo de Shinozuki não possuía os meios decisivos para garantir a vitória. No entanto, o que parecia uma vitória certa, no momento em que a formação dos 4 Yang vermelhos foi destruída, mudou drasticamente o rumo da batalha. Assim que a barreira desapareceu, Minato, o terceiro Tsuchikage e o Raikage sentiram um aperto no coração. Para evitar ferimentos graves, os 3 mestres optaram por evitar movimentos arriscados, preferindo desgastar o inimigo dentro da formação dos 4 Yang vermelhos. Essa é a importância da tática de cerco, vencer com o mínimo de custo. Agora parece que eles estavam complacentes demais. O Deus da Lua também tem aliados, e eles são fortes o suficiente para romper as defesas das 3 grandes vilas ninja. Custe o que custar, ele precisa ser morto aqui. Onoki junta as mãos, preparando uma rara liberação de poeira. Minato acena com a cabeça, lançando mais uma dúzia de kunais do Deus voador do trovão. O Raikage estende um dedo, sua armadura de liberação de relâmpago vibrando enquanto ele se prepara para usar no Kita de um dedo. Yuto sorri de forma irônica, lançando o corpo de Shinozuki para o alto e desaparecendo no ar em seguida. Eu nem sequer aproveitei sua isca ainda. Minato fica momentaneamente atônito, mas sua expressão muda no segundo seguinte. Droga! Ele está indo para cima do Yuto. Um lampejo amarelo, e Minato leva os 2 Kage consigo, desaparecendo de suas posições. A floresta passa velozmente lá embaixo enquanto o corpo de Shinozuki voa alto. Nessa altitude, até mesmo Onoki teria dificuldades para desferir um ataque eficaz. Com 35 segundos restantes no modo máscara, Yuto calcula o tempo, avistando a equipe de escolta com seu Byakugan à distância. Respirando fundo, ele começa a mergulhar. Seu objetivo é completar tudo nos 35 segundos restantes. Bum! No entanto, ao mergulhar a uma certa altura, uma árvore gigante surge repentinamente de baixo, atingindo o escudo de repulsão com grande força, transformando-se em estilhaços e fazendo o corpo de Shinozuki estremecer. Abaixo, uma mulher loira com um semblante resoluto e uma marca roxa na testa encara friamente o inimigo no céu. Mesmo que eu morra, não deixarei você se aproximar da equipe de escolta de Yuto. No coração de Tsunade, existe apenas esse pensamento. Capítulo 122. Tão feroz, sensei, disse Yuto, esfregando a testa. Um ataque deve ser revidado, refletia a natureza dominadora da deusa da lua. Tsunade arrancou uma grande árvore e a arremessou contra o cadáver de Shinozuki, provocando uma reação de Yuto. Com um empurrão violento, o cadáver de Shinozuki, guiado pela vontade de Yuto, despencou em direção ao chão como um meteoro. Num instante, a distância entre eles diminuiu para menos de 10 metros. Uma armadura forte e repulsiva envolveu os braços do cadáver de Shinozuki. Tsunade ergueu a perna bruscamente, como se quisesse enfrentar o ataque de frente com seu pé da dor celestial. No entanto, Yuto sabia que aquele movimento era apenas uma finta. Tendo treinado extensivamente com Tsunade nas montanhas do território do clã Senju, ele conhecia bem o hábito dela de usar movimentos enganosos para preparar seus ataques reais, geralmente com os punhos escondidos. Apesar de sua aparência delicada, as pequenas mãos de Tsunade podiam facilmente quebrar um penhasco com um soco leve. Graças às suas poderosas habilidades regenerativas, a estratégia de combate mais eficaz de Tsunade era o combate corpo a corpo. Os novatos frequentemente caíam em suas armadilhas, mas Yuto a conhecia muito bem. Sabia o momento exato de seus golpes fatais, a velocidade de regeneração após liberar o Selo Yin, seus alvos preferidos durante uma luta e até mesmo onde ela aplicava loção depois do banho. O cadáver de Shinozuki não bloqueou o famoso pé da dor celestial de Tsunade. Em vez disso, abaixou-se, usando a gravidade para puxar o punho oculto de sua cintura, fazendo-a perder o equilíbrio momentaneamente. Aproveitando a oportunidade, Yuto ordenou que o cadáver desse um soco no braço de Tsunade. Que destreza em combate! Os olhos de Tsunade se arregalaram em surpresa com os reflexos incríveis da deusa da lua, enquanto ela era arremessada pelos ares, atravessando dezenas de árvores. Apesar da dor, tais ferimentos eram triviais para alguém com as 100 curas e a linhagem sanguínea Senju Uzumaki. No entanto, a retirada de Tsunade abriu caminho para o cadáver. Em vez de persegui-la, o cadáver de Shinozuki continuou a deslizar para frente em baixa altitude. Pare! Tsunade gritou em pânico, mas não conseguiu alcançá-la. Num instante, Yuto viu o cadáver usando uma máscara Nia. Mas ainda mais rápido surgiu uma kunai com o selo do deus voador do trovão gravado. Bang! Minato Namikaze surgiu entre Yuto e o cadáver de Shinozuki, com relâmpagos fascando e o poder da liberação de poeira mostrando suas presas no ar. Yuto, está tudo bem, disse Minato, virando-se com um sorriso radiante. Não vou deixar que ele machuque meus camaradas. Sempre aparecendo na hora certa, Minato-senpai, pensou Yuto, mas por fora suspirou de alívio e assentiu. Cuidado, Minato-senpai. Não se preocupe, o deus da lua não sobreviverá hoje. Minato então concentrou-se intensamente no cadáver de Shinozuki. Yuto reconheceu que lutar contra o deus voador do trovão era difícil em termos de velocidade. Além disso, com o terceiro Tsuchikage e o Raikage prontos para atacar, Tsunade se aproximando e Hiruzen Sarutobi e Orochimaru em outra área, o tempo de efeito da máscara foi reduzido para 7 segundos. Parecia que hoje as aldeias ninja finalmente poderiam derrotar o Homem Ania.
mas o deus da lua não pôde ser derrotado. Com esse pensamento, Yuto canalizou todo o seu chakra para o cadáver de Shinozuki, fazendo com que as forças de repulsão e atração rugissem novamente. Desta vez, em vez de girarem para fora do corpo, as forças se comprimiram e se entrelaçaram dentro do cadáver. O poder acumulou-se indefinidamente, transformando o cadáver de Shinozuki em uma superbomba. Tenseiga meio desperto. Ato de julgamento. Se Yuto executasse esse movimento, seu corpo seria dilacerado, com mais de 80% de sua rede de chakra destruída, deixando-o incapacitado. Mas usar o cadáver de Shinozuki não foi problema. Bum! A explosão engolfou toda a floresta, uma luz ofuscante cobrindo tudo. A única coisa visível era o homem mascarado parando, seguido por um super ninjutsu que obliterou tudo à sua frente. Correr. Mesmo Tsunade, incapaz de transferir uma liberação de energia tão massiva com sua criação renascença, só pôde recuar. Todos tentaram se distanciar do cadáver de Shinozuki. Nem mesmo ninjas com habilidades sensoriais avançadas e usuários do Byakugan conseguiam observar através da violenta tempestade de chakra e da luz intensa. Com exceção de Yuto. Utilizando a manipulação precisa de atração e repulsão, ele abriu caminho através do espaço caótico até o cadáver de Shinozuki. O cadáver agora era uma massa mutilada, com membros arrancados, órgãos expostos, músculos e tecidos em farrapos, e nenhuma pele intacta restante. Obrigado, Shinozuki. Yuto recolheu cuidadosamente os fragmentos e os selou em um pergaminho. Em seguida, ele se transformou, colocou a máscara Nia, removeu sua armadura Jounin e vestiu um manto preto. A luz intensa e a turbulência dos chakras foram diminuindo lentamente. A enorme explosão espalhou todos, dificultando o reencontro com os companheiros. Sem álibis, todos eram suspeitos. Além disso, 3 minutos atrás, o deus da lua havia facilmente mandado o leão solitário pelos ares, diminuindo as suspeitas sobre Yuto. Ninguém poderia duvidar dele agora. Todos os shinobi de Konoha recuem. A luz de Minato brilhou, ordenando que seus subordinados deixassem o campo de batalha, enquanto ele permanecia concentrado no deus da lua. Yuto respirou fundo e saiu do modo máscara. De cima de uma árvore, ele olhou com desdém para o Raikage e o Tsuchikage que se aproximavam. Manipular o cadáver de Shinozuki permitiu uma infusão extraordinária de chakra, mas não possibilitou o uso do doujutsu associado. Para alguém com o olhar de um sábio, o trunfo mais poderoso sempre foi o doujutsu. Repulsão e atração, o selo de absorção de Fuinjutsu eram bons, mas não tinham o poder de matar instantaneamente alguém como Minato. Vocês são realmente problemáticos. Yuto tocou no chifre da máscara Nia, usando a segunda máscara, liberando o Byakugan selado e se tornando o Tenseiga meio desperto. Conforme o chakra se intensificava, o doujutsu correspondente se ativou. Desta vez, Yuto não o liberou todo de uma vez, mas controlou meticulosamente a sua emissão. Uma enorme lâmina dourada surgiu em sua mão. Como Niba. Capítulo 123. Yuto brincava com a longa espada dourada. A lâmina resistente brilhava em sua mão como a luz do sol condensada em um riacho. Devido ao impacto da arte do julgamento, esta densa área florestal foi completamente arrasada. Os 3 maiores especialistas chegaram e confrontaram o homem que usava uma máscara Nia, como haviam feito no início. Uma reação massiva de chakra veio de longe. Yuto sabia que era Nagato lutando contra o pessoal de Konoha. Hiruzen e os outros provavelmente estavam sendo contidos por Nagato. Faltam 3 minutos, mas desta vez deve ser o suficiente. Yuto pensou consigo mesmo, segurando firmemente o cabo da espada. Sem perder tempo com palavras, usou a força da gravidade para erguer o terceiro Raikage do chão. Corte. Yuto avançou instantaneamente para o lado dele, desferindo um golpe com a Komuniba. A brilhou intensamente, ativando sua armadura de liberação de relâmpago em sua intensidade máxima, erguendo o braço para bloquear, confiante em seu corpo bem temperado. Contudo, ninguém esperava que a longa espada dourada mudasse de forma no último instante antes de atingir a armadura de liberação de relâmpago. A lâmina subitamente amoleceu e se dividiu, transformando-se em dezenas de fitas macias como salgueiro. O chakra fluiu através delas, movendo-se conforme a vontade de Yuto, como os tentáculos de um monstro marinho. Num instante, as dezenas de fitas douradas usaram sua flexibilidade para prender firmemente o terceiro Raikage. Yuto agarrou o cabo da espada, brandindo-a violentamente, usando-a como martelo meteoro para esmagar o chão. Bang, bang, bang. Ele desferiu golpes para a esquerda e para a direita, esmagando-o repetidamente contra o chão e transformando a área num raio de 100 metros em escombros num piscar de olhos. Nesse instante, uma pequena figura caiu repentinamente de cima, um punho de pedra maior que uma cabeça humana colidindo com o campo de força repulsivo de Yuto. Uma imensa pressão exercida sobre o corpo. Liberação da terra. Técnica de rocha com peso adicional extremo. Onoki, cauteloso com o selo de absorção de Fuinjutsu do deus da lua, não usou a liberação de poeira mais destrutiva, mas transformou seu corpo em um peso, imobilizando o inimigo. O terceiro Tsuchikage usou toda a sua força, fazendo o chão já marcado por cicatrizes gemer novamente. Yuto sentiu uma montanha pressionando, convertendo todo o seu chakra em força repulsiva para resistir à gravidade de Onoki. Seu corpo parecia enferrujado, até mesmo mover um dedo era difícil. Um clarão amarelo surgiu. Minato não perderia nenhuma oportunidade. A kunai da técnica Deus Voador do Trovão apareceu na visão de Yuto, seguida de perto por um Rasengan azul vindo em sua direção.
Quase no mesmo instante, uma força imensa emanou da mão de Yuto. O terceiro Raikage, preso pelas fitas douradas, debateu-se como uma fera encurralada, puxando as fitas e iniciando uma luta de cabo de guerra com Yuto. Embora a arma tivesse se transformado em fitas, sua essência ainda era a de uma arma divina com fortes propriedades de corte e perfuração. Até mesmo as mãos experientes já sangraram sob sua lâmina afiada. Mas ele resistiu, trabalhando com Onoki para conter o inimigo, aguardando o golpe fatal de Minato. Nesse instante, a voz luminosa do deus da lua alcançou os ouvidos dos três. Quando você teve a ilusão de que esta lâmina não pode sair da minha mão? Yuto soltou a espada repentinamente. O cabo se transformou em uma corrente, envolvendo sua cintura e o puxando para fora do alcance do ataque, evitando o Rasengan de Minato e o punho de pedra de Onoki. Ele voou rapidamente em direção ao amarrado. Simultaneamente, o cabo da Komuniba mudou novamente, expandindo-se ao vento até formar um monstro humanoide robusto. Moveu-se tão rápido quanto Yuto, usando força repulsiva, cercado por lâminas afiadas, avançando silenciosamente contra Onoki e Minato, bloqueando sua perseguição. A habilidade do Komuniba possui duas formas. Ao contrário do poder de corte incomparável do Murakumo Slash, o Komuniba sacrificou o poder em prol de uma flexibilidade única. A lâmina podia se transformar em várias formas, e o cabo podia se mover livremente após a transformação. Os olhos são o órgão mais próximo da alma. A chamada habilidade do Dojutsu reflete o coração. Para romper as amarras da adversidade, é preciso o golpe que tudo pode cortar. Como um transmigrador e rebelde, Yuto não tinha verdadeiros companheiros, daí a Blade estar em constante mudança e ser autônoma. O tipo de pessoa que você é determina o tipo de habilidade em Dojutsu que você possui. Essa é a regra na linhagem Otsutsuki. O monstro humanoide formado a partir do cabo da espada bloqueou Onoki e Minato, dando a Yuto a chance de alcançar a Venham, rugiu o terceiro Raikage, estendendo um único dedo. Golpe infernal, no kit de um dedo. Céu divino giratório. Os dois se enfrentaram com toda a força, abalando até mesmo a atmosfera. O no kit de um dedo de A não conseguiu romper a versão avançada do céu giratório divino. Seu braço foi forçado para cima pela imensa força, expondo seu peito. Yuto desferiu um golpe feroz, a ponta do dedo coberta pela Komuniba transformada em um espigão em forma de cone, envolto em uma arma de força repulsiva altamente comprimida. Este breve momento de oportunidade foi seu movimento mais poderoso. O terceiro Raikage voou para trás a uma velocidade que nem mesmo a fita dourada conseguiu acompanhar. Sangue jorrou de seu peito. Que raio bruto e resistente! Yuto estalou a língua mentalmente. A pele do terceiro Raikage era realmente resistente. Aquele golpe, capaz de perfurar uma besta com cauda, não conseguiu matá-lo. Penetrou a pele e os músculos, mas foi bloqueado pelo osso, protegendo o coração. Rugido. O monstro humanoide dourado uivou. Assim que o terceiro Raikage foi repelido, ele também foi derrotado, retornando ao cabo da espada e voltando para a mão de Yuto, esfregando-se em sua palma como um cachorrinho. Bom trabalho! Yuto deu um tapinha na criatura e, ignorando a aproximação de Onoki e Minato, voou em direção à brecha deixada pelo terceiro Raikage. Ainda não estava morto. Com seu físico monstruoso capaz de lutar com a 8 caudas, pelo menos, 80% de seu poder de combate permanecia. Além dos outros dois, Yuto sabia que mesmo se usasse o corte Murakumo, não conseguiria matar os 13 e poderia expor uma fraqueza devido ao consumo excessivo de Dojutsu, o que o levaria à morte. Afinal, os 3 não se alinhariam para que o Dojutsu de Yuto funcionasse. Hora de recuar, pensou Yuto. O cabo, pressentindo sua intenção, transformou-se em uma besta dourada semelhante a um leopardo, lutando contra Onoki e os outros. Sua essência, nascida do Dojutsu, não temia a morte, tornando-a a melhor cobertura. Yuto concentrou seu chakra no nervo óptico, aprimorando muito sua visão e avistando a carruagem quebrada à distância. A caixa de madeira contendo o olho direito de Madara Uchiha jazia nos destroços. Yuto voou em direção a ele. Essa isca precisa ser obtida. Da perspectiva do deus da lua, é um Kekkei Genkai de primeira linha indispensável. Mesmo para Yuto, a curiosidade sobre o conteúdo da caixa era enorme. No caminho, Yuto sentiu cuidadosamente o chakra emanando da caixa de madeira. De fato, parecia o poder de um Uchiha, não de nível inferior, com ondas de energia Dojutsu exalando a característica do Sharingan. Para enganar o deus da lua, mesmo que Konoha não possuísse o olho direito de Madara Uchiha, eles precisavam criar uma falsificação convincente. Caso contrário, a isca seria uma piada. Ao obter o item e romper o cerco, Yuto sentiu que aquela missão havia sido perfeita. No entanto, à medida que ele se aproximava da carruagem quebrada, uma figura também se aproximou. Uma mulher bela e frágil, com a cintura esbelta como um salgueiro delicado. Ela olhou para Yuto com medo e expectativa, seus cílios tremendo como os de uma prisioneira aguardando julgamento. Como Shinobi, Meiko Hyuga havia se preparado mentalmente para esse momento. Ou você não é Shinozuki e me mata, ou você é o garoto por quem anseio e me poupa. Seja qual for sua escolha, morte ou deserção, preciso de uma resposta hoje. Ela só queria uma resposta. Yuto olhou instintivamente ao redor, sentindo um estranho alívio. Felizmente o sensei não está aqui. Capítulo 124. O leopardo dourado desapareceu, e Minato limpou sua kunai, não encontrando sangue nela. Que técnica impressionante! Minato suspirou levemente.
Diferentemente da simples repulsão e atração, essa técnica era de um nível superior. O cabo da espada do animal transformado possuía alta inteligência, força superior à demanda, velocidade maior que a do corpo relâmpago e podia liberar forças cortantes similares à liberação de vento. Além disso, enquanto o poder do olho do deus da lua existisse, poderia aprisionar seu oponente eternamente. Ele foi embora. Onoki flutuou no ar, rasgando a manga esfarrapada de sua camisa. Minato, você consegue rastreá-lo? Ouvi dizer que vocês, de Konoha, armaram uma isca. Não me diga que vocês não deixaram a marca do deus voador do trovão. Espere um pouco. Minato sorriu para ele e desapareceu. Bum! Em meio à explosão das bombas de papel, Minato retornou coberto de poeira, segurando uma caixa de madeira carbonizada. A marca do deus voador do trovão foi descoberta por ele. Ele mordeu a isca e a substituiu por bombas de papel. Naquele momento, o relâmpago amarelo ainda não dominava a habilidade de imprimir a marca do deus voador do trovão na carne ou no chakra. Embora fosse um gênio, o que sugeria que teria grandes avanços com o tempo, naquele ano ele ainda não havia atingido o ápice de suas habilidades. Então não podemos persegui-lo, gritou o Raikage. Aquele homem monstruoso tinha um buraco no peito causado pelo golpe de Yuto, mas rugia como se nada tivesse acontecido. O ninja renegado que vocês treinaram em Konoha não pode ser enfrentado por vocês mesmos. Minato franziu a testa. Não podemos afirmar com certeza que ele seja de Konoha. Afinal, ninguém viu seu rosto por baixo da máscara. Nem eu nem Onoki somos cegos. Mesmo que os níveis de poder sejam muito diferentes, aquilo era o céu giratório. Quem mais, além de um Hyuga com o Byakugan, poderia usar essa técnica? Minato apenas deu de ombros e parou de falar. O deus da lua mordeu a isca e desapareceu audaciosamente, marcando o fim da aliança entre as 4 principais vilas Shinobi. Depois de hoje, eles voltaram a ser inimigos. Conversar é inútil, vamos embora. Onoki bocejou. Minato, mande lembranças para Hiruzen. Ele é mais novo que eu. Por que não o vi no campo de batalha? Será que o ema dele aguenta meu ema? Haha. Após falar, o terceiro Tsuchikage flutuou cada vez mais alto até se tornar um ponto negro no céu. Se virou sem qualquer cerimônia e caminhou em direção às forças Shinobi de Kumo, sua aura ainda repleta de uma ardente intenção de batalha. Ao ver os 2 Kages partirem, Minato suspirou aliviado. Olhou para longe, onde intensas ondas de chakra e ferozes confrontos de ninjutsu agitavam uma tempestade. Mesmo de longe, o vento distante balançava os cabelos de Minato. De repente, ele se lembrou daqueles lendários olhos Rinnegan. Parecia que o membro Uzumaki da Akatsuki e o deus da lua. Minato brandiu sua kunai e estava prestes a usar o deus voador do trovão quando seus subordinados avançaram. Minato-sama. Minato-sama. Um Chunin Hyuga, exausto e sem fôlego, disse. Procuramos por muito tempo, mas não encontramos Lady Meiko. Na fronteira entre a Terra da Chuva e o País da Terra, um grupo de Shinobi com vestes amarelo-acastanhadas permanecia em silêncio na encosta protegida do vento de uma colina, aguardando algo. Por fim, um ponto preto no céu aumentou de tamanho rapidamente. Onoki pousou, e um poderoso Jounin de Wagakure aproximou-se respeitosamente. Tsuchikage-sama, reunimos todos. As forças de Como estão a leste, podemos derrotá-las facilmente. Bom, Onoki fechou os olhos, lembrando-se dos ferimentos no corpo forte de A. Você consegue proteger o Shinobi de Como mesmo estando ferido? Yuto aterrissou do céu soltando a mão da garota. Ele calculou o tempo perfeitamente. 3 minutos se passaram e o modo de máscara desativou automaticamente. O jovem olhou para trás, sabendo que havia se distanciado do Shinobi das 3 grandes nações. Eles jamais o encontrariam. Ele desfez o jutsu de transformação, retornando à sua forma e porte jovem, mas não removeu sua máscara e manto preto. O que é isto? Perguntou Yuto suavemente, sua voz perdendo o tom original através da máscara. O que tem dentro da caixa de madeira? O coração de Meiko disparou ao ver o deus da lua de repente ficar mais baixo e esguio. Ele não me matou e me trouxe voando até aqui. Esta é a sua verdadeira forma? Apesar de alto, ele não parece um homem adulto. Como eu suspeitava, ele é. Fale. O tom de Yuto era impaciente. Não sei, mas parece que o Hokage conseguiu. Ele visitava o clã Uchiha com frequência. Faz sentido. Yuto assentiu e selou o conteúdo da caixa de madeira em um pergaminho. O pico solitário da montanha ficou em silêncio. Por trás da máscara Nia, Yuto olhou nos olhos da protagonista, pensando em como iniciar a conversa. Inesperadamente, Meiko correu de repente e abraçou Yuto com força. Estar tão perto de um Hyuga geralmente era perigoso, mas Meiko, tendo negligenciado seu treinamento e emagrecido, estava mais fraca do que quando se conheceram. Yuto, dominando as 100 curas, tinha habilidades de recuperação monstruosas. Meiko poderia ferir Yuto, mas nunca conseguiria matá-lo ou feri-lo gravemente. Além disso, os jovens da Brent House queriam ver o que Meiko pretendia. Assim, eles se abraçaram no topo da montanha. Shinozuki, é você? A voz de Meiko tremia. Yuto se lembrou de seu sensei. Tsunade era uma pessoa despreocupada. Ela costumava treinar com Yuto no quintal do clã Senju. Conforme Yuto ficava mais forte, seus treinos se tornavam mais intensos. Quando exausta, Tsunade bebia uma grande cabaça de sake, e até mesmo alguém de sua linhagem sentia os efeitos. Certa vez, Yuto a carregou de volta para o quarto dela e a entregou a Shizune. Essa foi a primeira vez que eles se abraçaram.
Ele achou o corpo de seu sensei quente, macio e com um leve aroma cítrico. Mas agora, naquele pico isolado, abraçar a filha mais velha da família lhe proporcionou uma experiência diferente. Magra, com ossos quase palpáveis, quase sem peso, e um perfume de rosas aplicado deliberadamente. Era o cheiro do desespero e da morte. Yuto fechou os olhos, ergueu a mão e, após uma ligeira hesitação, preparou-se para revelar a dura verdade. A juventude da Brent House era, por vezes, bastante clássica, e, se possível, preferia deixar as pessoas morrerem sabendo a verdade. No entanto, assim que ele abriu a boca, a garota em seus braços apertou o abraço, como se tentasse se fundir a ele. Yuto ficou momentaneamente atônito, mas depois compreendeu. Sim, sou eu. Ele confirmou suavemente com voz gentil. Simultaneamente, sua mão erguida desferiu um golpe com força aprimorada por chakra e punho gentil, atingindo o abdômen da garota. Sua mão poderosa rasgou a pele e os músculos, cortando órgãos até perfurar seu abdômen. Meiko estremeceu, seu corpo ficando mole quando uma bola de vidro colorida escondida em sua bolsa ninja caiu e rolou para longe. Como Shinobi, foi uma forma patética e vergonhosa de morrer. Mas, em seus últimos momentos de consciência, Meiko sentiu verdadeira felicidade. Mesmo que essa felicidade fosse baseada em engano mútuo. Ela morreu nos braços do seu amado. Capítulo 125. Vice-comandante. Estas são as informações vindas da linha de frente. 1. Yuto assentiu levemente, lançando um olhar para o conteúdo do pergaminho. Eivagakure ataca as forças de Komogakure, só o terceiro Raikage fica para trás. Yuto ponderou, levando o pergaminho para os aposentos de Minato Namikaze. Minato-senpai, você poderia dar uma olhada nisso? Lá dentro, Minato estava com o corpo enfaixado, e Kushina Uzumaki aplicava-lhe remédios com carinho. O jovem de olhos azuis sorriu ironicamente. Yuto, durante esses 2 dias em que me recupero, cuide você mesmo das questões rotineiras. Não, isto é importante. Não posso decidir isso sozinho. Yuto entregou o pergaminho a Minato. Enquanto Minato lia pensativamente, Yuto perguntou a Kushina. Kushina-senpai, como está o estado de saúde de Minato-senpai? Não muito otimista. A ruiva fez beicinho. A luta contra o deus da lua consumiu muito chakra, e depois ele foi ajudar Jiraiya-sensei e acabou ferido pela técnica do Rinnegan. Nagato é realmente formidável. Nagato ficou ainda mais forte do que há um mês, Minato disse de repente. Emoções intensas parecem ter dado um novo poder aos seus olhos, e ele ainda é jovem. Ele continuará a crescer. Cough, cough. Minato começou a tossir violentamente. As têmporas de Yuto latejaram de preocupação enquanto ele franzia a testa. Sua lesão pulmonar é grave, é melhor falar menos. Os médicos do hospital de campanha não são muito habilidosos. Eu mesmo irei tratá-lo depois que terminar aqui. Você precisa ter cuidado, ou isso pode causar danos permanentes. Não precisa, você está atuando como comandante temporariamente agora e tem mais, ai. O rosto de Kushina escureceu enquanto ela beliscava a cintura de Minato, depois se virou para Yuto com um sorriso radiante. Obrigada, Yuto-kun. Deixarei Minato aos seus cuidados. Minato suspirou impotente. Isso realmente está te preocupando, Yuto. Já que o Hokage ainda está aqui, vamos consultá-lo sobre o assunto do pergaminho. Yuto assentiu com um sorriso e saiu da sala com Minato. Era a 6ª hora após a batalha do cerco do deus da lua, e a noite havia caído completamente. Para Konoha, Komogakure e Iwagakure, isso foi uma derrota total. O deus da lua partiu em grande estilo, não apenas mordendo a isca imbuída do poder Uchiha, mas também Meiko. O clã Hyuga perdeu um jovem e uma jovem, praticamente anunciando que o Byakugan havia sido revelado. Após romper a formação dos 4 Yang vermelhos, Nagato lutou bravamente com Jiraiya. Quando Hiruzen Sarutobi e Minato Namikaze chegaram, Jiraiya já estava à beira da morte. Nagato, com sua experiência contra a técnica do deus voador do trovão, conseguiu escapar, mas a um custo alto, chegando a ferir Minato, que estava tentando resgatá-lo. Até o momento, Jiraiya ainda estava em estado crítico, sendo tratado pessoalmente por Tsunade, enquanto Minato permanecia sem assistência. Minato precisava descansar, então a frente ocidental foi temporariamente confiada ao vice-comandante Yuto. O jovem teve apenas tempo de jogar o corpo de Meiko na floresta Shikotsu antes de voltar correndo para o acampamento, trabalhando sem parar desde então. Sem tempo para lidar com os espólios de guerra. Para cercar o deus da lua, Konoha sacrificou demais. Além de algumas informações incertas, não houve ganho substancial. Todas as operações relacionadas ao deus da lua serão suspensas, e a vila manterá apenas atividades mínimas de coleta de informações. Essa foi a decisão tomada por Hiruzen 2 horas atrás, com um misto de resignação e desespero. No entanto, todos entendiam que a tempestade causada pelo fracasso da aliança das 4 nações em matar o deus da lua estava longe de terminar. No escritório temporário no acampamento, Onoki não pode ser subestimado. Ele se aproveitou dessa breve aliança para atacar Komogakure. Hiruzen fechou o pergaminho, olhando para o pálido Minato e o respeitoso Yuto, suspirando interiormente. Antes do início da Grande Guerra Ninja, qual era a formação de Konoha? Hiruzen Sarutobi, o Sannin, Minato Namikaze, Danzo Shimura, o clã Uchiha, o clã Hyuga,
O clã Inushika-sho, o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Verdadeiramente uma reunião de elites, Hiruzen não conseguia ver como eles poderiam perder. Mas agora, com Orochimaru deixando Konoha, Danzo expulso do centro de poder da vila, Jiraiya gravemente ferido, Tsunade ainda sofrendo de hemofobia, Minato com danos pulmonares precisando de repouso e o clã Hyuga perdendo 2 membros importantes da família em sequência. Este foi quase o momento mais fraco nos quase 50 anos de história de Konoha. A estratégia de manter o Hokage na aldeia enquanto as elites mais jovens lutavam na linha de frente para ganhar fama e experiência havia fracassado. Com o ferimento grave de Jiraiya, lutar em 2 frentes era um luxo. A força de combate atual de Konoha em nível Kage não era suficiente para conter simultaneamente as nações do vento, da terra, do relâmpago e da água. Hiruzen franziu a testa profundamente e falou baixinho. Minato, o que você acha? O relâmpago amarelo respondeu com um sorriso irônico. Hokage-sama, se Vagakuri de fato matar o terceiro Raikage, não importa o quão vingativa Komogakuri seja, eles terão que recuar. Seu Jinchuriki da 8 caudas também foi capturado, e suas forças estão debilitadas. Nesse caso, nossa frente ocidental enfrentará a agressiva Iwagakuri e a manipuladora Tsunagakuri, enquanto a frente oriental terá que lutar sozinha contra Kirigakuri, ou até mesmo contra a enlutada Komogakuri. Mesmo com o tratamento de Yuto, minha lesão pulmonar levará 1 mês para sarar. Yuto e eu podemos defender o oeste, mas o leste precisará de você no campo de batalha, e a vila. Minato parou de falar. Hiruzen entendeu o que ele queria dizer. O clã Hyuga havia sofrido muito, e como Hokage ele precisava garantir o apaziguamento e a compensação, o que exigia sua presença. Danzo não era uma pessoa submissa, e os anciãos não estavam unidos. Vários clãs Shinobi ainda precisavam de supervisão e repressão. Em tempos de guerra, o acampamento base não podia tolerar nenhuma perturbação. Como Hokage, Hiruzen não podia se ausentar da vila por muito tempo. Minato, fale diretamente. Hokage-sama, o Raikage não pode morrer. Devemos salvá-lo e aproveitar esta oportunidade para formar uma aliança com Komogakuri, fazendo com que eles nos ajudem a resistir à pressão de Kirigakuri no leste e a distrair Iwagakuri. Se o Raikage sobreviver graças a nós, a aliança será forte. Hiruzen fechou os olhos por um instante e perguntou, Yuto, o que você acha? Hokage-sama, a proposta de Minato-senpai está correta. Yuto respondeu calmamente, demonstrando ser o braço direito do 4º líder de Konoha. Ótimo. Hiruzen sorriu de repente. Apesar da situação crítica atual da aldeia, as novas folhas cresceram e oferecem proteção contra as tempestades. Minato, fique no acampamento. Hiruzen se levantou, esfregando os ombros cansados, e continuou, Yuto, você, seu sensei e eu faremos a viagem. Capítulo 126. Na Terra das Cachoeiras, uma equipe de Konoha está se movendo rapidamente. A equipe está dividida em 2 partes. Na frente, 3 indivíduos. Um homem baixo com vestes cerimoniais, um menino de olhos brancos e cabelos pretos e uma bela mulher loira. Bem atrás, segue-se uma configuração padrão de unidade em tempos de guerra. 14 Jounin, 260 Chunin e 577 Genin, juntamente com unidades de emboscada, reconhecimento, emergência médica e combate frontal. Esta é a unidade de Konoha a caminho para resgatar o terceiro Raikage. Hiruzen, Yuto e Tsunade estão na frente, com a equipe de apoio seguindo à distância. Mais atrás, uma enorme força de Konoha, com quase 10.000 soldados, partiu, apenas 4 horas atrás da equipe de Hiruzen. O objetivo desta missão de resgate é libertar o Raikage do perigo. Enquanto Konoha intervir com firmeza, Iwagakuri recuará. Sensei, como está Jiraiya-sama? Yuto perguntou de repente, virando-se para a mulher loira ao seu lado. Ele está fora de perigo, mas sua garganta foi esmagada e sua coluna está quebrada. Ele não poderá lutar por um bom tempo, suspirou Tsunade. E Minato? Ouvi dizer que ele foi esfaqueado no pulmão por uma arma estranha de um inimigo, disse Yuto com um sorriso irônico. Ele está melhor do que Jiraiya, mas ainda precisa descansar, respondeu Tsunade. Maldito deus da lua e Akatsuki. Se ao menos o vovô estivesse aqui, Tsunade rangeu os dentes, mas logo se desanimou. A vila que ele tanto prezava está sendo intimidada desse jeito. Pensando bem, eu realmente decepcionei o vovô, e o Navaki também. Sensei, perder para o Rinnegan não é vergonhoso. É o olho de um sábio, consolou Yuto. Um dia, derrotaremos aqueles 2 bastardos. Tsunade deu um tapinha no ombro de seu aprendiz, sem responder. Apesar do talento de Yuto, lutar contra o Rinnegan era uma tarefa assustadora. No mundo Shinobi, um Kekkei Genkai representa pelo menos uma década de vantagem, e para o Rinnegan, essa diferença poderia abranger gerações. Quanto ao deus da lua, a loira o considerava um inimigo mais temível do que Nagato com seu Rinnegan. Sua capacidade de desvendar suas táticas de batalha com um único olhar era um talento impressionante. Yuto ainda era uma criança, impulsivo. Era melhor evitar mencionar a Akatsuki e o deus da lua na frente dele para prevenir qualquer ação precipitada. Se algo acontecesse com Yuto. Absorto em seus pensamentos, o toque suave de Tsunade na mão de Yuto fez o garoto sentir sono. Nesse breve dia, Yuto usou a máscara de Deus 2 vezes em batalhas ferozes.
Administrou os assuntos no acampamento de Konoha na ausência de Minato e agora seguia Hiruzen em uma missão. Estava exausto e nem sequer havia lidado com a isca, Uchiha e o cadáver de Meiko. Se não fosse pela missão urgente de resgatar o Raikage, ele já teria ido para casa dormir. Yuto ativou seu Byakugan, avistando a equipe de apoio a 5 quilômetros de distância, sem sequer ver suas sombras. Hiruzen na frente estava absorto em pensamentos, planejando o futuro, e não tinha tempo para notar os pequenos movimentos de seu aprendiz. O Byakugan é realmente útil, pensou Yuto. Sensei, disse ele com indiferença, aproximando-se de Tsunade e sussurrando em seu ouvido, estou tão cansado, deixe-me descansar um pouco em seu colo. Ele a abraçou pelos ombros, apoiando-se nela, o rosto enterrado em seus cabelos dourados, os lábios roçando seu pescoço esguio e pálido. Sensei, fique de olho no Hokage para mim, não deixe que ele veja. O hálito quente dos lábios dele em seu pescoço fez Tsunade estremecer. Yuto, você é uma criança? Repreendeu-a suavemente. Não houve resposta. A respiração de Yuto estava calma, ele havia adormecido. Você? Tsunade fez um biquinho, querendo deixá-lo cair, mas não conseguiu. Em vez disso, ela o apoiou, permitindo que ele dormisse mais confortavelmente. Em seguida, Tsunade lançou um olhar furtivo para o espaço vazio atrás dela e depois para Hiruzen à sua frente, com o coração inexplicavelmente acelerado. Por que temos a sensação de que somos ladrões? Pensou ela. O fluxo de vento tornou-se repentinamente errático. Mesmo essa ligeira mudança, imperceptível para a maioria dos instrumentos, era como um trovão para um mestre como Hiruzen. Era o gosto do jutsu, pensou Hiruzen com um suspiro. Finalmente, você conseguiu aguentar até agora. Tsunade e Yuto, ela está chegando. Hiruzen gritou em voz alta. Bang! Um som abafado veio de trás. Hiruzen instintivamente se virou, vendo Yuto agarrando a cabeça com dor e Tsunade se apressando. Desculpe, Hokage-sama, disse Yuto timidamente, esfregando a cabeça. Bati em uma árvore. E você se diz um leão, provocou Tsunade de forma incomum. Hiruzen ficou atônito. Com a cabeça baixa, Tsunade não viu suas bochechas coradas e presumiu que fosse apenas uma repreensão. Ele a consolou. Yuto, você tem trabalhado muito ultimamente. Depois desta missão, descanse bem. Sim, Hokage-sama, Yuto sorriu radiante. Eu realmente quero dormir em um travesseiro macio. Bum! Uma árvore caiu com um estrondo. Tsunade esfregou o pulso casualmente como se não a tivesse derrubado. Yuto imediatamente se calou e se concentrou em seguir em frente. Hiruzen balançou a cabeça, pensando que se tratava apenas de uma pequena divergência entre mestre e aprendiz. Ele continuou, sinto o chakra no vento. Estamos perto do campo de batalha. É realmente resistente, aguentando até agora. É o destino dele. Hokage-sama, devemos atacar de frente? Perguntou Yuto. Não, os relatórios de inteligência indicam que Wagakuri mobilizou quase 10.000 shinobi, enquanto Komogakuri tem apenas o terceiro Raikage na retaguarda. Atacar de frente não é uma boa ideia. Vamos esperar até que a equipe de apoio chegue, disse Hiruzen. Os três pararam. Hiruzen, ainda preocupado com o futuro da aldeia, pegou seu cachimbo, olhou para o campo de batalha e deu umas tragadas. Yuto se aproximou de Tsunade. A mulher loira lançou-lhe um olhar de advertência, mas, para sua surpresa, ele estava apenas discutindo o plano de ataque com seriedade, respeito e sinceridade, como um aprendiz ideal. Tsunade piscou, sentindo-se desconfortável, mas como a mais velha, envergonhada demais para mencionar o incidente anterior. Impotente, Tsunade bufou, parada ao lado de Yuto, erguendo levemente a cabeça. Naquele momento ela percebeu algo. Yuto realmente havia crescido, ficando mais alto desde que deixara a aldeia. Os lábios dele podiam tocar a testa dela. A mente de Tsunade foi inundada por esse pensamento perturbador. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 127. Arcos prateados de relâmpago da técnica liberação de relâmpago cortaram a parede de terra formada por um jutsu de liberação de terra, esmagando o ninja de Wagakuri atrás dela. Com um único golpe, o peito deste Chunin explodiu e ele morreu instantaneamente sem sequer um grito. Virou-se sem expressão, sacudindo o sangue carbonizado das mãos. Seus pés estavam firmemente plantados no chão, imóveis. Ele não conseguia se lembrar de quantos ninjas de Wagakuri havia matado. Era a 90ª? A 190ª? A 490? A primeira hora? A segunda hora? A quinta hora? Inúmeros cadáveres amontoados a seus pés, cada um com expressões diferentes, alguns de medo, outros ainda rugindo desafiadoramente, e alguns completamente entorpecidos pelos horrores da guerra. Mas, independentemente de seus últimos pensamentos ou experiências de vida, todos morreram pelas mãos de A. Contudo, mesmo para alguém do calibre de A, matar tantos ninjas cobrou seu preço. Cada ninja possuía chakra e a cada morte, A gastava uma quantidade correspondente de energia e resistência. Ainda assim, A sabia que precisava se manter firme como uma montanha, bloqueando todos os ninjas de Wagakuri até que seus subordinados pudessem recuar em segurança, mesmo que isso significasse perder a consciência e ser decapitado pela liberação de poeira de Onoki. Este é o destino de um Kage. Se lhe perguntassem por quê, A não saberia explicar. Mesmo que pudesse, ele não o faria. O clã Yotsuki, que ostentava o nome de Kage, nunca se preocupou com discursos pomposos, se isso significasse a morte, que assim fosse. Para que se preocupar com palavras? O que Tobirama Senju e Yagura Karatashi pensaram antes de morrer?
Eu não sabia, mas acreditava que aqueles dois Kages deviam ter sentido um certo alívio em seus momentos finais. Assim como ele fez neste exato momento. Raios iluminaram o céu enquanto arria alto, rugindo como uma besta do trovão. No céu, Onoki observava a pilha de cadáveres de Vagakuri abaixo, com a testa franzida incontrolavelmente. Ele não esperava que, mesmo ferido pelo deus da lua, ainda mantivesse um espírito de luta tão feroz. Uma fera encurralada é a mais perigosa, extraindo forças da beira da morte. Onoki pensava que era apenas um líder guerreiro e agressivo, que se destacava em avançar aos gritos, possuindo nada além de taijutsu de nível máximo. Agora ele percebeu que a realmente fazia jus ao título de Kage. No entanto, você já causou caos suficiente. Sua energia e chakra devem estar se esgotando. Onoki suspirou, levantando-se no ar. Nesse instante, um bastão enorme, tão grosso quanto uma perna, surgiu de repente no meio do campo de batalha. A estrutura estendia-se por 30 metros de comprimento, com uma das extremidades firmemente segurada por um homenzinho vestido com um manto sagrado. Bum! Como uma pedra de moinho rolando, o bastão adamantino varreu a área, esmagando todos os ninjas de Vagakuri presentes. Um rugido semelhante ao de um leão ecoou simultaneamente, enquanto um garoto de olhos brancos envoltos em bandagens pretas iniciava seu ataque. Combinando força monstruosa e técnicas do punho gentil em perfeita harmonia de alta temperatura, pressão do vento e pressão da água, ele avançou através da camada externa do exército de Vagakuri, matando todos em seu caminho num piscar de olhos, deixando um rastro de sangue de 2 metros de largura. Todos os ninjas de Vagakuri em seu caminho estavam mortos. Pé da dor celestial. Uma voz feminina ressoou agudamente e com um passo firme o chão cedeu e rachou, como se uma mão divina o tivesse pressionado. Inúmeros ninjas de Vagakuri caíram nas fendas, e mesmo aqueles que conseguiram evitar as aberturas foram atingidos por destroços voadores, morrendo instantaneamente. Simultaneamente, vários jutsus se iluminaram na periferia das forças de Vagakuri. Ninjas de Konoha com armaduras verdes apareceram, avançando em disparada, pegando Ivagakuri de surpresa e fazendo sua formação desmoronar. Hiruzen, Yuto Hyuga, Tsunade Senju. O rosto de Onoki mudou, seus olhos fixos no terceiro Hokage que empunhava o bastão de adamantina. Onoki. Hiruzen ergueu o bastão com uma das mãos, apontando para o terceiro Tsuchikage à distância. Ouvi dizer que você quer testar se meu ema aguenta sua liberação de poeira? Vamos lá. Ele riu gostosamente. Estou bem aqui. Hiruzen. Nesse momento, a falou de repente com uma expressão complexa. Konoha me salvou. Que preço Komogakuri terá que pagar? O terceiro Hokage ficou surpreso, não virando a cabeça, mas respondendo. Raikage, você pode parecer rude, mas é bastante ponderado. Discutiremos isso mais tarde. Mas aconteça o que acontecer, você deve sobreviver. Ele fez uma pausa com um tom muito solene. Morrer pelos seus subordinados é o dever de um Kage. Viver para os seus subordinados também é o dever de um Kage. Fechou os olhos. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Quando se abriu, caminhou para frente e parou ao lado de Hiruzen sem dizer uma palavra. A expressão de Onoki mudou ligeiramente. Diante dele estavam 4 lutadores de elite e 1000 ninjas de Konoha. Mesmo que pudessem ser derrotados, não seria rápido e com lesmas e o ninjutsu médico de Tsunade, era incerto quem conseguiria vencer quem por desgaste. Além disso, Hiruzen estava cauteloso. Já que ele estava ali, certamente mais reforços de Konoha chegariam. Considerando a distância entre a terra da cachoeira e a linha de frente de Konoha, as forças principais chegariam em cerca de 3 horas? Onoki puxou seus cabelos já ralos e lançou um jutsu para o céu. Um sinal de liberação da terra não letal, mas distinto, apareceu no céu, sinalizando a retirada. Após uma breve comoção, as forças de Vagakuri começaram a se mover em direção ao seu território. Se nenhuma vantagem pudesse ser obtida, não havia necessidade de sacrifícios desnecessários. Onoki olhou atentamente para as pessoas lá embaixo, depois se virou e foi embora. A exalou pesadamente, apoiando-se com uma das mãos enquanto estava ajoelhado, com o sangue fluindo profusamente. Será que isso foi um ferimento causado pelo deus da lua? Hiruzen encarou o buraco sangrento no lado esquerdo do peito do Raikage, franzindo a testa. Sim. A ofegou sem esconder nada, já que Konoha acabará de salvar sua vida. Inicialmente foi tratado, mas reabriu durante a luta com Ivagakuri. O golpe do deus da lua continha forças tanto repulsivas quanto atrativas, constantemente rasgando e mordendo, danificando gravemente o tecido muscular ao redor. A lesão real é pior do que parece. O deus da lua, hein? Hiruzen sorriu amargamente, seu bom humor após o sucesso do plano de resgate destruído. Ele é realmente uma figura problemática. Atire algum tempo para se recuperar. Muito bem, voltarei para minha aldeia. Nosso quartel-general da linha de frente em Komogakuri fica lá. Se levantou, falando seriamente. Juro pela honra do clã Yotsuki que durante esta guerra, a menos que Konoha ataque primeiro, Komogakuri não infringirá os interesses do País do Fogo. Em suas palavras, os dois Kages decidiram interromper o conflito entre os Países do Fogo e do Relâmpago. Pareceu abrupto, mas para Komogakuri, que havia perdido temporariamente o Jinchuriki da 8 caudas, a sobrevivência do terceiro Raikage era crucial. E formar uma aliança era a melhor maneira de retribuir a boa vontade de Konoha. Obrigado. Hiruzen suspirou aliviado. Na verdade, não há necessidade de esta guerra continuar, não apenas por Konoha e Komogakuri. Permaneceu em silêncio, balançando a cabeça negativamente.
Após uma longa pausa, Hiruzen suspirou e pegou seu cachimbo. O terceiro Raikage era de fato um guerreiro rude. Ele estendeu a mão para pegar o cachimbo de Hiruzen, e os dois fumaram juntos, envoltos em uma nuvem de fumaça. Evitou a sugestão de Hiruzen de pôr fim à grande guerra ninja, e Hiruzen não insistiu no assunto. Ambos sabiam que enquanto não houvesse acúmulo suficiente de dor e sofrimento, a guerra não cessaria. Capítulo 128. Ele é tão legal. Yuto cutucou Kakashi ao seu lado, as vestes cerimoniais. Kakashi, ainda sonolento, olhou para frente. Sob os olhares atentos de muitos shinobi dos países do fogo e do relâmpago, Hiruzen, Sarutobi e Ai estavam no centro das atenções. Ambos estavam vestidos com seus trajes formais como Hokage e Raikage, formando uma aliança. As vestes brancas com padrões vermelhos brilhavam à luz do sol. Kakashi assentiu, suspirando. Elas realmente ficam bem. Ouvi dizer que quando a vila foi fundada, o traje formal do Hokage foi desenhado pelo clã Uzumaki. Capa, chapéu, botas. Sua voz soa sem vida, Kakashi. Muita coisa para lidar depois do descanso do Sensei Yuto. Você parece cheio de energia, apesar de estar mais ocupado. Eu possuo o selo Yin e ninjutsu médico. Yuto e Kakashi conversavam casualmente. Era o 20º dia após Konoha ter resgatado a. O Raikage cumpriu sua promessa e formou uma aliança com Konoha para enfrentar os desafios juntos. Embora tratados entre países não durem para sempre, era improvável que a quebrasse sua palavra imediatamente. Pelo menos não até que Jiraiya se recuperasse completamente de seus ferimentos. Na fronteira leste do País do Fogo, apenas Kirigakure e Komogakure estavam em guerra entre si, com Konoha mantendo uma força defensiva adequada para proteger a linha. Na frente ocidental, Konoha concentrou a maior parte de seu poder, com shinobi de elite de alto nível estacionados lá, incluindo Tsunade. As intensas batalhas entre os países do fogo, do vento e da terra nunca cessaram. Com Minato Namikaze se recuperando de seus ferimentos, muitas responsabilidades recaíram sobre Yuto. Embora houvesse outros 2 vice-comandantes, Minato claramente confiava mais nele, designando-o para assumir temporariamente suas funções. A relação entre eles era notória. Ele teve que administrar a recuperação de Minato e muitas outras tarefas, contando com a ajuda extra de Kakashi. Sem a técnica do deus voador do trovão, muitos planos operacionais precisavam ser mais meticulosos, exigindo maior esforço mental. A cerimônia de aliança foi concluída sem problemas. Depois de Hiruzen dar algumas instruções finais a Yuto, ele retornou à vila. A força principal foi então liderada por Yuto, atravessando a parte norte do País do Fogo até o campo de batalha na Terra da Chuva. É bom não ter que me preocupar com o País das Águas Quentes, disse Kakashi, parecendo relaxado com as mãos atrás da cabeça. Mesmo com a força de Konoha, lutar em 2 frentes é difícil. Ter um aliado confiável para conter Kirigakure é ótimo. Em troca, só precisamos garantir uma linha de suprimento segura. Uma rota de suprimento segura? Yuto olhou para ele, ao longo da estrada da montanha na Terra das Águas Quentes. Sim, enterrei 2 toneladas de selos explosivos debaixo dele ontem à noite. Os olhos de Kakashi se arregalaram, despertando completamente. Ele olhou ao redor nervoso, sussurrando. Você está louco? Acabamos de formar uma aliança com Komogakure. Se o Hokage descobrir, foi o Hokage quem me instruiu. Poucos na vila são melhores do que eu com etiquetas explosivas. Vi que você estava muito cansado ontem à noite, então não te chamei. Kakashi. Yuto passou o braço em volta do ombro de Kakashi, falando suavemente, este é um jogo para adultos. Lá vamos nós de novo, pensou Kakashi, cobrindo a cabeça. Yuto estava prestes a começar a dizer aquelas coisas profundas de adulto novamente. Kakashi Yuto deu um tapinha na bandana com o símbolo de Konoha continuando. Como homem ele é um irmão e amigo leal. Você, eu e o Hokage podemos ver isso. Mas uma vez que alguém ostenta o título de Kage, não pode mais agir livremente. O Raikage sempre priorizará o País do Relâmpago e Komogakure. O mesmo vale para o Hokage. Uma dívida que salva vidas é difícil de pagar, mas os interesses da vila são primordiais. Por Komogakure, pode-se sacrificar ou trair a aliança. A aliança formada hoje poderá durar, no máximo, 1 ano. Quando Konoha recuperar a capacidade de lutar em 2 frentes, quando Jiraiya se recuperar completamente e quando superarmos esta crise, a aliança terá terminado. A vida do Raikage vale por 1 ano. Tanto Konoha quanto Komogakure entendem isso e permanecem em silêncio por um acordo tácito. Preparamos preventivamente a linha de suprimentos como medida de precaução. Imagino que eles também terão seus planos de contingência. Por que está tão calado, Kakashi? Só a sensação de que matar é algo verdadeiramente prazeroso, disse Kakashi com um sorriso amargo. Sem rodeios, deixando as coisas fluírem, operando nas áreas cinzentas, Kakashi. Este é o jogo dos adultos. Após algum tempo viajando, Yuto liderou as tropas de volta à Terra da Chuva. Na entrada do acampamento de Konoha, Minato Namikaze sorriu e acenou para ele. Yuto, ótimo trabalho. Minato-senpai, Yuto ativou seu Byakugan. Erguendo as sobrancelhas, você se recuperou rapidamente, está quase totalmente curado. Sim, a situação é crítica. Não posso ficar ocioso por mais tempo. A partir de hoje, retornarei às minhas funções. Yuto, obrigado pelo seu trabalho árduo. Você pode descansar por 2 dias. Certo. Yuto examinou o corpo de Minato, assentindo com a cabeça.
Como Shinobi, longos períodos de imobilidade não são bons para a recuperação. Minato-senpai, apenas evite confrontos diretos com oponentes de alto nível como Monoki. Haha, não se preocupe. Quem pode me impedir se eu precisar recuar? Após conversar com Minato, Yuto retornou aos seus aposentos, deitou-se na cama e exalou profundamente. Finalmente um pouco de descanso para cuidar dos seus próprios assuntos. Pensando nisso, ele adormeceu. Ele não sabia quanto tempo havia passado quando acordou novamente, encontrando a escuridão lá fora. Estou com tanta fome, murmurou ele, esfregando a barriga. Em vez de chamar os subordinados para trazer comida, saiu do escritório e foi para o hospital de campanha. Na sala maior, uma mulher loira ergueu os olhos da sua mesa para a aluna que se aproximava. O que está errado? Estou com fome. Se você está com fome, coma. Por que veio ao hospital de campanha? Tsunade deu uma risadinha. Beber soro fisiológico? A comida do acampamento não é boa. Quero o suprimento especial do hospital. Você é o vice-comandante e meu discípulo. Basta dizer a palavra, e a equipe de logística fará um extra para você. Isso não é bom. Outros podem pensar que o leão solitário só pensa em comida. Sensei, você também não comeu, certo? Por que não pega 2 porções e divide uma comigo? Não tem jeito de te enganar, disse a loira, sentindo-se como se estivesse tentando acalmar uma criança, não com raiva, apenas divertida. Ela se levantou, se espreguiçou e prendeu o cabelo loiro em um rabo de cavalo alto com uma tira de couro, pronta para sair. Mas ela percebeu que sua aluna não havia se movido da porta. Saia da frente, Tsunade o encarou com um olhar fulminante. Sim, sensei, respondeu Yuto respeitosamente. Então ele deu um passo para o lado, ficando parado perto do batente da porta. Ele se moveu, mas não se moveu completamente. A porta era muito larga. Parado junto ao batente, Yuto deixou apenas cerca de 20 centímetros de espaço. Sensei, estou com fome, então minha mente está um pouco lenta, disse Yuto. Eles estavam frente a frente, olhando um para o outro. De repente, Yuto deu alguns passos e abriu a porta, revelando o corredor vazio. Sempre pensando em comida, Tsunade estreitou os olhos e bufou friamente. Hoje à noite, treino extra de ninjutsu médico e uma redação de 20.000 palavras sobre reparo do fígado. Sim, farei como você disse. Após sair do quarto, ela olhou para trás, para a porta fechada e tocou o peito, sentindo o coração bater descontroladamente. Balançando a cabeça, ela se dirigiu ao departamento de logística para buscar comida. Yuto permaneceu na escrivaninha, começando sua redação. Logo depois, Tsunade voltou com comida. Os dois comeram alegremente, conversando sobre conhecimentos médicos e experiências no campo de batalha. Nenhum dos dois explicou, recusou ou mencionou o assunto depois. Tudo ficou sepultado naquele breve momento de conexão. Este também era o jogo dos adultos. Capítulo 129. Yuto acionou o interruptor. Arcos de eletricidade saltaram. O zumbido de um pequeno gerador preencheu o ar e as luzes da base subterrânea secreta acenderam. Yuto tapou o nariz, franzindo a testa. A terra da chuva era incrivelmente úmida, e embora ele tivesse usado talco desumidificador e repelente de insetos, o cheiro ainda era forte. Após um momento de adaptação, ele retirou um pergaminho de selamento e despejou os restos mortais mutilados do corpo de Shinozuki. Devido aos danos causados pela arte do julgamento, o corpo estava quase irreconhecível. Yuto colocou luvas e trabalhou pacientemente para repará-lo e costurá-lo. Levou várias horas, mas ele finalmente conseguiu. Ele mergulhou o corpo de Shinozuki em um tanque de preservação médica cheio de líquido conservante. Então, usando um jutsu de invocação, fez com que uma lesma trouxesse o corpo de Meiko. Em comparação com Shinozuki, o estado de Meiko era muito melhor. Para evitar danos ao cérebro e aos nervos ópticos, Yuto infligiu ferimentos fatais em seu abdômen, facilitando os reparos. Logo, o corpo de Meiko jazia sobre uma mesa de operação de metal. Uma jovem da família principal refletiu Yuto. Este foi o primeiro troféu que Yuto conquistou nesta batalha. Foi somente depois que Minato se recuperou de seus ferimentos que Yuto conseguiu uma pausa em sua pesada carga de trabalho como vice-comandante, permitindo-lhe tempo para refletir sobre os resultados da batalha contra o deus da lua. Ele removeu o Byakugan de Meiko e infundiu chakra neles, não encontrando nenhuma diferença nos olhos de Shinozuki. Em seguida, Yuto dissecou o corpo de Meiko. Após horas de estudo, ele concluiu que além dos órgãos Kekkei Genkai, ela era apenas uma jovem comum. O item mais valioso da família principal são aqueles 2 Byakugan deslacrados, pensou ele. Ele costurou o corpo de Meiko de volta, preencheu o buraco aberto em seu abdômen e a vestiu. Ela parecia estar apenas dormindo. Olhando fixamente para o corpo da jovem na mesa de operação, Yuto teve um pensamento repentino. Ele abriu a camisa, expondo o peito. Um receptor preto estava implantado no centro de seu peito musculoso. Eu tinha me esquecido disso. Yuto deu uma risada amarga. Ele estivera tão ocupado no último mês que mal tivera tempo para tomar um banho decente, quanto mais para remover o receptor preto do corpo. Embora inofensivo para seu criador, o receptor preto pode interferir no fluxo de chakra durante ninjutsu ou taijutsu, e deixá-lo inserido pode eventualmente atrair atenção indesejada. Yuto ergueu a mão, apertou a borda do receptor preto e o arrancou do corpo com um som horrível de estalo.
Ele sacudiu o sangue e hesitou por um instante, então desfez seu Selo-in e usou o renascimento da criação para curar o ferimento. Esse método não deixava cicatrizes e curava em segundos, minimizando as chances de ser detectado. Usar o jutsu proibido deixou Yuto pálido. Ele engoliu uma pílula de soldado para recuperar as energias. Em seguida tirou as roupas de Meiko, colocou-a ao lado de Shinozuki no tanque de preservação e, por precaução, jogou as esferas de vidro lá dentro. Yuto encarava os corpos de Shinozuki e Meiko perdido em pensamentos. Ele havia matado Meiko, mas ninguém mais sabia disso. Para o mundo exterior, parecia que o deus da lua havia levado a filha da família principal, e ambos haviam desaparecido. Preciso me concentrar no estudo de técnicas de reparação de tecido cutâneo em um futuro próximo, murmurou ele, pressentindo que poderia precisar restaurar a aparência original de 2 corpos. Por ora, porém, essa tarefa não era urgente. Yuto desviou sua atenção dos corpos flutuando no fluido conservante e pegou outro pergaminho de selamento. Uma isca poderosa com o poder Uchiha, observou ele. Este foi o segundo troféu conquistado por Yuto. Com uma nuvem de fumaça, Yuto segurou o conteúdo do pergaminho em sua mão. Era uma caixa de madeira que emanava uma poderosa aura do chakra Uchiha. Em seu interior havia um dispositivo complexo, um sistema de fornecimento de nutrientes e energia que envolvia um Sharingan de 3 tomões. Yuto colocou luvas esterilizadas e extraiu cuidadosamente o Sharingan. Sem chakra, o tomoi desapareceu, deixando apenas uma pupila completamente negra. De Madara Uchiha? Impossível. Yuto descartou seu pensamento inicial. Os olhos de Madara haviam evoluído para o Rinnegan e agora estavam nas órbitas oculares de Nagato. Não havia como eles estarem ali. Embora Madara tivesse transplantado o Sharingan de seu irmão, esses teriam sido cuidadosamente guardados, não sendo facilmente acessíveis a Konoha. Se não for de Madara, então de quem? A forte percepção ocular sugeria uma figura importante do clã Uchiha. Yuto concentrou-se, seu chakra sondando os nervos e o tecido muscular do olho. As terminações nervosas estavam bem preservadas e os músculos eram fortes. Este era o olho de um adulto jovem. De Fugaku? Yuto riu ao pensar nisso. Obviamente que não. O clã Uchiha jamais ofereceria um Sharingan poderoso como Isuka, muito menos vindo de seu líder atual. Mas se fosse de uma pessoa falecida, seria uma história diferente. Yuto retirou seu chakra e encarou o olho solitário, murmurando. Kagami Uchiha? Aluno de Tobirama Senju, companheiro de equipe de Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura. Tobirama disse certa vez, entre os Uchiha, ocasionalmente existem aqueles como Kagami Uchiha, que são devotados a Konoha, lembrou Yuto. Apesar de ser muito elogiada por Tobirama, Kagami desapareceu após o incidente do Kinkaku. Hiruzen assumiu o cargo de Hokage e Kagami nunca mais foi vista. Dizia-se que ele morreu jovem, aos 25 anos. Dizia-se que Shizui era um descendente próximo de Kagami. Sua morte, sua vida e seu poder eram todos mistérios. É claro que Yuto não podia confirmar sua identidade apenas com um olhar, mas provas eram necessárias. Este poderia ser outro elemento útil, ponderou ele, colocando o olho em uma solução medicinal. Após refletir por um tempo, Yuto decidiu deixar o olho de lado e pegou outro pergaminho de selamento. Esta trazia o caractere madeira em uma caligrafia elaborada. Yuto recolheu o conteúdo e colocou-o sobre uma mesa de metal. Era um grande pedaço de carne, pulsando com uma força vital avassaladora e energia de liberação de madeira. Em um ambiente rico em nutrientes, poderia crescer de uma única célula até esse enorme aglomerado. Estas eram células de Hashirama, obtidas no laboratório de Orochimaru, agora desenvolvidas a este ponto. Capítulo 130. Nagato. Milhares de papéis brancos dançavam no ar. Acompanhada por uma voz fria, metade do corpo de Conan emergiu dos contornos. Conan. Nagato sentou-se na beira da plataforma elevada, seus cabelos vermelhos encharcados pela chuva. Ele não se importou, nem usou chakra para se proteger. Apenas olhou para Megakuri com seu Rinnegan roxo. No arranha-céu de aço frio e íngreme, um verdadeiro monstro foi criado. Qual é o problema? Perguntou ele, com um tom ligeiramente mais ameno ao falar com Conan. Os moradores locais informam que um enviado da Terra do Vento entrou secretamente. Ao se aproximarem dos arredores da vila, não esconderam sua identidade e disseram que queriam se encontrar com você. Essas grandes nações estão mesmo interessadas em guerra, disse Nagato Uzumaki calmamente. O pessoal de Sunagakure deve querer se aliar a nós contra Konoha e Iwagakure. Vamos discutir uma aliança com a Terra do Vento, Nagato? Os cidadãos das 5 grandes nações são todos uns bastardos. Que o povo de Sunagakure espere. Eu os verei. Certo. Conan assentiu com a cabeça e se transformou em papel, voando para longe. O rosto de Nagato tornou-se inexpressivo mais uma vez. Após as mortes de Yaiku e Anzo, Nagato assumiu a liderança da Akatsuki e passou a controlar a Megakure. Sob a proteção de seu Rinnegan, nem mesmo os seguidores mais fervorosos de Anzo conseguiam causar muitos problemas. A morte de seus amigos e a mudança em sua identidade alteraram drasticamente o comportamento de Nagato, tornando-o mais extremo, frio e implacável. No mês passado, ele chegou a ferir gravemente Jiraiya.
a Megakuri tornou-se novamente uma ilha completamente isolada. Nagato usou um ninjutsu sensorial chamado Tigre da Chuva à vontade para proteger a vila, misturando um líquido especial infundido com chakra na chuva, que detectaria instantaneamente qualquer intruso. Konan auxiliava Nagato, geralmente se comunicando com as pessoas por meio de papel branco. Com a Megakuri completamente isolada, a ressurreição de Konan era desconhecida por todos. Com o passar do tempo, a Megakuri, sob o governo de Nagato, tornou-se tão inexpugnável quanto uma fortaleza e uma força que não podia ser facilmente ignorada no mundo caótico. Mesmo hoje, um enviado da Terra do Vento veio ao encontro do governante de Megakuri. No entanto, Nagato tinha outros compromissos hoje, deixando Tsunagakuri à espera. O papel branco se reorganizou atrás dele, e Konan apareceu, esperando em silêncio com Nagato. Logo passos ecoaram dentro das paredes, uma porta secreta se abriu e um homem usando uma máscara Nia entrou. Deus da Lua. Nagato assentiu levemente. Você queria me ver, Nagato. Yuto deu uma risadinha. A voz através da máscara estava abafada e rouca. Parece que você tem gostado de se molhar na chuva ultimamente. A água da chuva me ajuda a clarear a mente, para que eu não fique remoendo o momento em que Aiko morreu. Finalmente você está demonstrando algumas características de um sábio. As características de um sábio, hein? Este mundo é realmente triste, ter que nutrir um sábio inexperiente como eu em meio à dor. Você acha que o mundo está errado, Nagato? O mundo não está errado. Nagato fez uma pausa e continuou. Somos nós, os chamados shinobi, que temos uma compreensão errada do mundo. A dor é o tema principal. A paz e a compreensão mútua são apenas contos de fadas. Meu erro foi ser ingênuo demais. O erro das 5 grandes nações é tratar a guerra como um meio de ajustar as relações entre os países. Só compartilhando a dor comum podemos nos entender. Este é o único caminho para alcançar a paz, a essência do mundo. Após dizer isso, o jovem ruivo hesitou, o Rinnegan roxo observando o misterioso homem à sua frente. Seu tom carregava uma pitada de respeito e dúvida. Deus da Lua, o que você acha que há de errado conosco, Shinobi? Errado? Perguntou Yuto com um tom leve. Como eu poderia estar errado? E se o mundo rejeitar sua resposta? Então perdoe este mundo por negar a resposta correta. Assim como uma pessoa, o mundo pode cometer erros. Então, como um adulto responsável, corrija-o. Nagato e Konan trocaram olhares, maravilhadas com a arrogância e o domínio do Deus da Lua. Uma vontade inabalável que jamais se deixa abalar pelo medo ou pela timidez. Essa é a impressão mais profunda que o Deus da Lua deixou neles. Muito bem, Nagato, vamos ao que interessa. Apareça. Yuto se afastou, revelando a porta secreta atrás dele. Um menino estranho saiu de repente. Ele tinha cerca de 13 ou 14 anos, cabelos negros, vestia um kimono e tinha uma expressão calma. Estava de pé com as mãos para baixo, ao lado do homem com a máscara Nia. Nagato ficou ligeiramente surpreso. Antes do garoto aparecer, ele não havia sentido sua presença. O nome dele é Kitsu Yoshihiro, e ele está aqui para se juntar a nós, disse Yuto suavemente. Vá, cumprimente seu novo líder. Bum! Assim que Yuto terminou de falar, Kitsu desapareceu de seu lugar, usando a técnica de cintilação corporal para aparecer diante de Nagato. Grossos galhos entrelaçados como presas se estenderam de suas palmas, prendendo o jovem ruivo como em uma gaiola. Um escudo de repulsão surgiu e Kitsu foi arremessado para longe. No entanto, sua força física era impressionante. Ele girou o corpo no ar para absorver o impacto e aterrissou firmemente no chão. Liberação de madeira, disse Nagato, encarando-o. Sim. Nagato olhou para ele surpresa, assentiu com a cabeça e não fez mais perguntas. Kitsu caminhou até o lado de Nagato, que também estava parado na chuva. Ele não falava muito, era um homem de poucas palavras. No entanto, Yuto sabia que Kitsu provavelmente gostava desse comportamento inexplicável, encharcado pela chuva. Kitsu era na verdade o clone Senju de Yuto. Assim como Huri, Yuto pediu à lesma sábia que lhe fornecesse uma grande quantidade de força vital. Usando seu chakra e poder mental como base, ele deu nova forma às células de Hashirama, criando seu clone. Com a experiência da primeira vez, desta vez o processo foi tranquilo. Até mesmo o sexo foi controlado, resultando em um clone masculino. Devido ao aumento de poder de Yuto, Kitsu apareceu como um garoto de 13 ou 14 anos com o nível de força de um Jounin. Em mais alguns anos, quando o ninjutsu de Kitsu amadureceu, Yuto pôde colher os frutos do trabalho, devorar Kitsu e integrar o poder Senju em si mesmo, completando inicialmente a linhagem sanguínea. Senju, Uzumaki, Uchiha e Kaguya dos 4 clones necessários, 2 já foram criados. Contanto que os clones restantes sejam criados, cultivados e recuperados passo a passo, o plano de completar a linhagem sanguínea será alcançado. É claro que os 4 clones precisam crescer até um certo nível, o que significa que eles precisam lutar. Se Yuto trouxesse outro shinobi em potencial com Kekkei Genkai de volta para Konoha, seria muito suspeito. Portanto, ele decidiu não manter Kitsu ao seu lado, mas sim entregá-lo a Nagato. Entrar para Akatsuki proporcionou muitas oportunidades para batalhas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.